Fala galera, tudo bem com vocês? Bora resolver as questões de física do Enem 2020, segundo dia, prova de ciências da natureza? Eu sou o professor Alex Fonseca, titular do canal Corolário do Saber, e estou aqui para ajudar você que tem dificuldade em física e matemática a superar as barreiras, enfrentar os desafios e vencer no vestibular no próximo Enem aí. Bora pro vídeo! Bom, turma, já estou devidamente posicionado aqui no canto da tela. Bora finalizar a correção da prova de física do Enem 2020. Eu já iniciei a correção desta prova ontem à noite, num videozinho que eu postei, e vou deixar o link no final desse vídeo para vocês, beleza? Bora lá então, esse caderno é o caderno azul, que me foi cedido por um ex-aluno, então ele já tem algumas coisas rabiscadas e a qualidade da impressão também não está muito boa, porque eu obtive através de fotografias, tá bom? Bora comigo lá. Já fiz com vocês a questão 91, que é de física, já fiz a questão 93 também, que é uma questão de física, já fiz a questão 98, também de física, já fiz a questão 99, e a próxima questão, que é do caderno de física, é a questão 105. Já deixei uma ilustração aqui no jeito para facilitar a nossa vida. Ela diz assim, ó, os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como o fogão e aquecedores, ou em locais onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Então vamos destacar claramente a pergunta. Ele quer saber por que que o consumo de energia é aumentado. Para a gente entender isso legal, a gente tem que entender as partes de um refrigerador. No refrigerador, vocês têm o compressor, que é este cara aqui. Este cara aqui é o compressor. E logo depois do compressor funcionar, lembrando que ele está ligado na energia elétrica, então é este cara que consome energia. Quando ele funciona, ele bombeia gás a alta pressão. Então esse gás está a alta temperatura, alta pressão, e ele vai passar pelo condensador, que é essa serpentina que fica nas costas dos refrigeradores mais antigos. À medida em que esse gás vai circulando nessa serpentina, ele vai perdendo calor para o meio ambiente através de uma troca de calor entre as paredes desse condensador e o ar, certo? Bom, aí depois ele vai se liquefazendo, ele vai passar por uma válvula expansora, vai se expandir, se resfriar abruptamente e vai entrar lá na parte onde ele vai trocar calor com o interior da geladeira. Isso é mais importante. O que é importante para a gente é entender esta parte aqui, que é compressor condensador. Bom, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução? Claro que sim. Isso é verdade, sofre considerável redução. Então, a alternativa A poderia ser a resposta deste exercício. Por quê? Porque se a diferença de temperatura entre a parte externa do condensador, que no caso é o ar ambiente, e a parte interna, que é o gás a alta pressão, se essa diferença for pequena, o fluxo de calor fica prejudicado. Lembra da formulinha de fluxo de calor? Fluxo de calor é K, que é uma constante de condutibilidade, A, de área da troca de calor, temperatura quente menos temperatura fria, sobre L, que é a espessura. Esta é a formulinha da troca de calor, fluxo de calor através de uma superfície, certo? Então, este fluxo de calor depende da variação de temperatura. E quanto mais quente for o ar externo, certo? O ar que está em contato, por exemplo, com as proximidades de um fogão, quanto mais quente for esse ar,
menor será o fluxo de calor. Então, a alternativa A, ela tem lógica. O problema é que o exercício fala em por que aumenta o consumo. Aumenta o consumo de energia porque a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. O condensador ele vai transformar a substância refrigerante em líquido. Ela vai perder calor para o meio externo, para o meio ambiente, vai perder calor, certo? Vai ser transformada em líquido. O aumento de consumo se dá por conta do aumento do trabalho do compressor, certo? Então, a alternativa que me parece mais correta neste exercício é a alternativa D. Alternativa D. Ocorre que a alternativa A também poderia ser uma resposta. Então, é uma questão que a gente tem que aguardar o gabarito oficial, certo? Como eu disse, eu estou mais inclinado em responder a alternativa D, certo? Claro que a liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor por conta da diferença de temperatura entre a parte interna e externa ser menor, ou por conta de uma redução de fluxo, como menciona a alternativa A. Então, realmente, essa é uma questão que está gerando um pouco de dúvida. Mas eu vou ficar com a alternativa D. Tudo bem? Depois a gente dá uma olhadinha no gabarito oficial. A questão 106 fala: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura. O bolsão de ar está aqui, ó. Está aqui. Maravilha? Onde o mergulhador vai se abrigar. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão que o corpo vai sofrer. Então, vamos lá. O que eu preciso calcular é a variação de pressão entre este lugar e este lugar, certo? Na verdade, eu preciso calcular o módulo dessa variação de pressão. Vamos chamar esse ponto de A e este ponto de B. O que nós precisamos calcular é o módulo da variação de pressão entre A e B. Isso vai ser a pressão maior, a pressão em A, menos a pressão em B. A pressão em A menos a pressão em B. Certo? Quem é a pressão em A? A pressão em A é a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de fluido que está sobre A. Na verdade, eu tenho que analisar exatamente este ponto aqui como sendo A, turma. Ó, a linha divisória entre o ar e a água. Certo? Este é o ponto A. Certo? Acontece que, para efeito de pressão, este ponto aqui, ó, também é A. Pontos pertencentes a um mesmo fluido, que estejam na mesma profundidade, no mesmo nível, eles possuem mesma pressão. Pontos pertencentes a um mesmo fluido, que estejam no mesmo nível, possuem mesma pressão. Então, eu tenho aqui, ó, vamos devagar. A pressão em A, quem é? É a pressão na superfície mais a pressão do líquido. Certo? Isto é a pressão em A. E a pressão em B, quem é? A pressão em B é só a pressão na superfície, que é igual à pressão atmosférica, que é igual a 1 vezes 10 à quinta Pascal. Certo? Como eu quero calcular a variação de pressão de A para B, eu vou pegar a pressão em A, que é a pressão na superfície, mais a pressão do líquido, e vou subtrair a pressão em B, que é a pressão da superfície. Ou seja, a pressão da superfície não me interessa. Então, a variação de pressão de A para B é apenas a pressão do líquido. É apenas a pressão exercida pelo líquido, no caso a água. E a pressão exercida por uma coluna de líquido
MI, G, H. Então, a variação de pressão de A para B é 10 ao cubo, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 50. Isso vai dar 5 vezes 10 a quinta Pascal, ou 500 quilopascal. Certo? Então, a variação de pressão de A para B é de 500 quilopascal. Maravilha? 500 quilopascal, eu venho no gráfico aqui, 500 quilopascal, e rebato, e acho o tempo de descompressão de 60 minutos. 60 minutos. Essa pessoa que fez a prova aqui acertou, olha que beleza, 60 minutos. Tem uma regrinha de ouro, se a água tiver densidade comum, aí 10 ao cubo, cada 10 metros que você afunda, aumenta uma atmosfera. Se eu estou 50 metros mais fundo, 5 atmosferas a mais. Então, a variação de pressão, 5 atmosferas, 500 quilopascal. Dá para fazer assim, muito rápido essa questão. Maravilha? Bora para a questão 107, que também é uma questão de física. Eu vou precisar agora apagar essa minha resolução. Então, vou apagar aqui, ó, tudo que já está escrito, para eu ter espaço para fazer a questão 107. Bom, pessoal, bora fazer a 107? A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Até aqui, blá, blá, blá. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, portanto, com a mesma densidade, certo? Os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa M-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M-modelo e exercerá uma pressão P-modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre P-torre e P-modelo? Bom, vamos lá. Então, o que nós queremos é a pressão da torre sobre a pressão da maquete. É isso que nós queremos. Vamos relembrar algumas coisas. Pressão é força normal aplicada numa superfície sobre a área da superfície. Neste nosso caso em particular, a força normal tem o mesmo módulo do peso da torre. Peso da torre. Sobre a área de apoio das sapatas da torre. Esta é a pressão da torre. Então, a pressão da maquete, ela vai ser a força normal da maquete dividido pela área. Ou seja, ela vai ser o peso da maquete sobre a área de apoio das sapatas da maquete. Aqui é a área da torre. Certo? Com isso, a gente pode, então, seguir aqui, ó. Vamos lá. Pressão exercida pela torre sobre pressão exercida pela maquete é igual isto dividido por isto. Então, já vou aplicar a divisão de frações, vai ficar assim, ó. A força-peso da torre sobre a área das sapatas da torre multiplicado pela área das sapatas da maquete dividido pelo peso da maquete. Ok? Vamos vir para baixo aqui, ó. Pressão na torre sobre pressão da maquete é igual. Peso é massa da torre vezes a gravidade dividido pela área da torre multiplicado pela área da maquete, massa da maquete vezes a gravidade. Cortamos aqui, ó. Maravilha? Chegamos que pressão da torre sobre pressão da maquete é igual
a massa da torre, vezes a área da maquete, dividido pela área da torre, vezes a massa da maquete. Agora vamos fazer um apêndice aqui. Lembrando que densidade é igual massa sobre volume, se nós multiplicarmos em cruz, nós temos que a massa é igual a densidade vezes o volume. Então vamos trocar. Vamos lá. A pressão da torre sobre a pressão da maquete é igual a densidade vezes o volume da torre, vezes a área da maquete, dividido pela densidade, a área da torre, vezes a densidade, vezes o volume da maquete. Podemos cortar a densidade e vamos chegar aqui, ó, que a pressão da torre sobre a pressão da maquete é igual ao volume da torre vezes a área da maquete dividido por quem? Pelo volume da maquete vezes a área da torre. Certo? Vamos fazer um outro apêndice aqui, ó. Se eu pegar um cubinho de aresta A, ele vai ter uma área de face A ao quadrado. A ao quadrado. E um volume um volume A ao cubo. Se eu pegar um cubo 100 vezes maior, com uma aresta igual 100A, eu vou ter uma área de face de 10 a quarta A ao quadrado e um volume 10 a sexta A ao cubo. Acontece que o grande é a torre e o pequeno é a maquete. Então agora a gente vem aqui e finaliza o exercício, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. A pressão da torre sobre a pressão da maquete é igual a quem? O volume da torre. O volume da torre é 10 a sexta vezes o volume da maquete. 10 a sexta vezes o volume da maquete. Vezes a área da maquete. Sobre quem? Sobre o volume da maquete vezes a área da torre. A área da torre é 10 a quarta vezes a área da maquete. Cortando as áreas e cortando os volumes, eu vou chegar em 10 a sexta sobre 10 a quarta, que é 10 ao quadrado. Esta é a resposta final. Alternativa C. Maravilha? Próxima questão que nós vamos encontrar de física é a questão 109. A questão 109 fala assim, ó. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Claro, a pressão aumenta, também aumenta a temperatura de ebulição. Os usuários conhecedores desse utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após estas iniciarem a saída dos vapores. Bom, isso é algo que todo mundo discute com seu professor em sala de aula, pelo menos eu espero, certo? Quando a panela entra em ebulição, eu continuo fornecendo energia para ela e essa energia é utilizada apenas na mudança de fase. Então, ela tem um comportamento de calor latente, certo? Se eu aumento a chama, eu estou aumentando o fluxo de calor latente, certo? Aumentando o fluxo de calor latente. Mas a temperatura dentro da panela não vai se alterar. Por isso, eu posso abaixar a chama, certo? Diminuindo o fluxo de calor latente que eu estou entregando para aquele fluido que está lá dentro, para aquela água que está em ebulição lá dentro, certo? E com isso eu continuo cozinhando os alimentos no mesmo tempo, porque o tempo de cozimento
é ditado pela temperatura de cozimento, certo? O tempo de cozimento é ditado pela temperatura. Então, quando uma panela de pressão entra em ebulição, você baixa o fogo. Claro que quando você coloca água fria numa panela de pressão para cozinhar feijão, por exemplo, ou milho, você tampa, você coloca o fogo alto, para que você tenha um alto fluxo de calor sensível, e aí a água vai atingir a temperatura de ebulição mais rapidamente. Mas uma vez que ela entra em ebulição, você baixa o fogo para que você não consuma gás desnecessariamente, porque o tempo de cozimento já não passa mais a ser influenciado pela altura da chama, mas sim pela temperatura no interior da panela. Então, para que eu abaixo o fogo? Certo? Abaixar o fogo reduz-se a chama, pois assim evita-se o consumo de gás desnecessário. Essa pessoa aqui acertou e foi bem tranquilo, alternativa E. A próxima questão de física que a gente vai fazer. A próxima questão de física, senhores, é a questão 111. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó, por exemplo. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco de turbinas de avião contribui para reduzir a fadiga do ruído. Um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Vamos lá, gente. Eu tenho, por exemplo, um ruído, digamos que eu tenho um ruído que se caracterize desta forma, assim, ó, deste jeito. Certo? Se eu gerar uma onda contrária, ao mesmo tempo, a sobreposição ou interferência vai anular o ruído, gerando uma onda resultante assim. Tudo bem? Então, o que acontece aqui é a interferência, questão 111, uma questão simples para quem estudou ondulatória. Ocorre que ondulatória é um tema pouco estudado, particularmente em escolas públicas. As escolas particulares, elas sabem que nem cobra muita onda e estão trabalhando bastante isso, mas as escolas públicas, infelizmente, trabalham muito poucas ondas, tá? Então, o fenômeno associado aí é um fenômeno de sobreposição ou interferência de ondas. Maravilha? Se você está gostando, dê um pause no vídeo agora, se inscreva no canal, deixe o like, aperta lá as notificações para que você possa receber meus novos vídeos, tá legal? Isso ajuda o canal a se promover e permite com que eu consiga ajudar mais pessoas. Bora seguir a resolução. Bom, turma, a próxima questão de física dessa prova é a questão 113, é uma questão bem simples. Ele fala que nos desenhos animados, com frequência, se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio, e só quando percebe que não há mais nada sob seus pés, é que ele para de andar e cai verticalmente. Fantasia de desenho animado, né, turma? No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. A figura que melhor representa a trajetória de queda da bolinha, bom, esse aqui é o seguinte, a gente pode se basear no princípio da independência dos movimentos de Galileu. Eu tenho aqui uma mesa, certo? Uma mesa e uma bolinha que rolou sobre ela. Enquanto a bolinha está rolando sobre a mesa, desprezando-se todos os atritos, inclusive com o ar, ela tem uma velocidade horizontal VH.
ou Vx, como preferirem, certo? No exato momento em que ela se desprende da mesa, ela ainda tem essa velocidade VH. Como não há nenhuma força agindo na horizontal, não há aceleração horizontal, e essa bola continua se movendo para frente com velocidade VH. Então, ela continua se movendo para frente em movimento uniforme com velocidade VH. No entanto, ela começa a cair sob a ação de uma aceleração gravitacional. E quando ela começa a cair sob a ação de uma aceleração gravitacional, ela adquire uma velocidade vertical que aumenta progressivamente em move. Por isso, no começo, ela avança mais do que cai. No final, ela cai mais do que avança. Então, o que a gente vai perceber é uma trajetória em arco de parábola. Certo? Uma trajetória em arco de parábola, caracterizada por um lançamento horizontal. Essa foi tranquila, né, turma? Essa foi bem tranquila. Então, a gente vai olhar e procurar esse desenho aí nas alternativas. Só pode ser a alternativa D. Essa pessoa que fez a prova, infelizmente, errou, certo? Infelizmente, errou. Tudo bem? Vamos fazer mais um. Vamos fazer a questão agora 114 e eu vou parar por aqui, tá? 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento. Planejamento da obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de 2 ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida? Vamos lá, turma. Vamos andar um pouquinho para o lado aqui. Andar um pouquinho para o lado. Apagar isso que já foi feito. E fazer esse cara aqui. Bom, turma, a resolução da 114 vai... A gente tem que lembrar de tubos abertos. E lembrar que num tubo aberto, o padrão de formação de onda é sempre assim. Este é o primeiro harmônico, tá? Então aqui na base do tubo sempre é um nó. E na boca do tubo eu vou ter sempre um ventre, certo? E aí eu tenho isso como primeiro harmônico. Aqui é importante a gente lembrar que a frequência de oscilação num tubo aberto e fechado é N vezes V sobre 4L. Certo? N vezes V sobre 4L, onde L é o comprimento do tubo. Ele fala que ele vai analisar 2 frequências sucessivas. Ele não fala que é o primeiro e o terceiro harmônico. A propósito, eu só tenho harmônicos ímpares nesse caso, tá? Só tenho harmônicos ímpares, eu nunca vou ter harmônicos pares. Só harmônicos ímpares. Então, eu vou ter o primeiro harmônico, o terceiro harmônico, certo? O quinto harmônico e assim sucessivamente. Apenas harmônicos ímpares. Então, vamos lá. Bem, ele nos deu a frequência de 135 Hz, o número do harmônico eu quero obter, a velocidade é 360 sobre 4 vezes 30, que é o comprimento, certo? Bom, 4 vezes 30 é 120, 120 cortando com 160 dá 3. Então, N é 135 dividido por 3, que é 45. Eu estou no 45º harmônico.
Como eu só tenho harmônicos ímpares, o próximo é um N', 47º harmônico. Então, a nova frequência F' vai ser N'V sobre 4L. Então, a nova frequência F' vai ser 47 vezes 360 sobre 4 vezes 30. Então, isto aqui vai dar 3, e a nova frequência linha vai ser 47 vezes 3. Então, a frequência linha vai ser 120 mais 21, 141 Hz. Alternativa C, e essa pessoa acertou. Vou ficar por aqui, senhores, por hoje é só. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.